17 anos trabalhando com a teoria das restrições. Isso não é para qualquer um, não. E eu tenho muito orgulho disso. Eu comecei trabalhando com a teoria das restrições na Goldratt Associados Brasil. E foi lá que eu conheci um cara chamado Aguinaldo Cajaíba. Aliás, foi a primeira reunião comercial que eu fiz na minha vida. Foi na empresa dele, na Engemet. Hoje eu sou Engagement Director da Goldratt Consulting. Nós somos a maior empresa de consultoria cujo core é a teoria das restrições. Nossa sede fica em Israel e temos operações nos principais centros econômicos do mundo. E o bate-papo de hoje é com ele, Aguinaldo Cajaíba, e como a teoria das restrições contribuiu de forma significativa com os desafios da Engemet. Vem comigo! No toque de hoje, eu estou aqui com um amigo muito especial. Talvez nem ele saiba que em meados de 2003 ou 2004, na empresa da qual ele fundou, foi a minha primeira reunião que eu fiz sozinho nessa minha trajetória da teoria das restrições. Então eu realmente sou muito grato. Você me traz excelentes memórias, sejam elas mais mais longínquas, mais recentes, e eu quero começar dizendo do profundo respeito e admiração que eu tenho por você, e nada melhor então de começar pedindo a gentileza que você se apresente, por favor. Olá, Fabiano, é uma alegria também nos revermos, é uma satisfação, um prazer muito grande. Já tivemos assim conversas curtas e conversas longas, mas sempre conversas que acrescentam, que agregam, conversas que trocam, né? Então, assim, estou muito contente e honrado de estar participando desse toque, e é um toque que transforma. Esse é um toque que promete aí realmente assim muitas e muitas descobertas. O meu nome é Aguinaldo Cajaíba, eu sou um empresário, eu tenho atuado na área de saúde nos Estados Unidos e na área de metalurgia, na área de autopeças no mercado automotivo brasileiro. Uma empresa que vai completar aí 49 anos e temos vivido todas essas transformações, né, de planos, de pandemia, de altos e baixos. Então, a Engemet é a nossa empresa aqui no Brasil, né, e a Engemet também é a Engemet Health, que atua na telemedicina lá em Atlanta e em Miami. Então, é uma alegria estar com você. Obrigado, Aguinaldo. A minha primeira pergunta para você é quando foi e como foi, Aguinaldo, que você começou a entrar no mundo da teoria das restrições? Olha, o meu primeiro contato com a teoria das restrições, eu não sabia que estava fazendo esse contato pela teoria das restrições, mas foi ao ler o livro A Meta, o clássico, né, assim, o livro que provocou, assim, no mundo, grandes entusiastas de busca, né, naquela metáfora, daquela forma que o Eliyahu Goldratt faz, né, a sua abordagem. E aí eu me sentia lá, assim, poxa, eu queria realmente, assim, vamos dizer assim, transpor a ficção ali da Meta, né, para poder compreender algumas metodologias, algumas formas da gestão e administração. Então, o primeiro contato foi esse, a leitura do livro A Meta. Mas, um amigo, de quem tínhamos contatos na indústria automobilística, um amigo me diz assim, olha, existe aqui no Brasil, vamos dizer assim, acho que foi lá pelos idos de 2003, que eu me lembro de, então, esse amigo me falar que tinha um tal de Celso Calia, que ele era um discípulo, né, do Eliyahu Goldratt. Então, aí eu me interessei em procurar, vamos dizer, saber um pouco mais, e foram os primeiros contatos. Aí o primeiro contato foi de conversar com o Celso, bater papo com o Celso, e depois descobrir que havia não só várias ferramentas de aplicações
para o mundo corporativo, mas me interessei muito por um curso chamado Jona, que era um curso realmente, vamos dizer assim, de você fazer uma imersão profunda dentro das metodologias, das ferramentas da TOC para fazer aplicação, tanto na gestão corporativa, como também aquilo que me chamou mais ainda a atenção, de um modelo mental de processos de raciocínio, para buscar soluções, né, de dilemas, de problemas, se é que eles existem, e depois os toques vão entender mais. E aí, então, foi o meu primeiro contato, né? Me apaixonei realmente assim e me aprofundei. Até hoje, a minha esposa e a minha família lembram dos post-its e dos meus quadrinhos que eu trazia para cá, cheio de post-its, era um modelo muito interessante de causa e efeito, né, que a gente tinha numa das ferramentas. Então, foi lá pelo ano de 2003 que eu comecei a fazer alguns cursos. E aí eu acredito que eu incorporei muita coisa e sou muito grato às ferramentas da TOC e a troca de experiência com os colegas que fizeram cursos comigo, como também, principalmente, com o Celso e o Fabiano, você com a sua equipe aí depois, mais para frente. Bacana, Aguinaldo. E minha última pergunta é a seguinte, depois que você, então, leu o livro A Meta, ou não sei se foi no decorrer da leitura da Meta, qual foi o momento em que você disse, uau, isto é TOC? Daquilo que você viu, né, ouviu ou leu, você falou, nossa, isso é TOC. Quando é que foi, Aguinaldo? Olha, Fabiano, foi muito legal. Isso aí, para mim, realmente ele existe mesmo desta forma. Foi um uau. Eu falei assim, caramba, tem isso aqui. O que eu poderia resumir, se eu pudesse ter a capacidade de falar numa frase assim, né? Dos sonhos ao resultado. Dos sonhos ao resultado. Sempre fui um cara sonhador, né? Mas a gente aprende também muito rápido, principalmente no mundo dos negócios, que sonhos têm que ser tangibilizados, têm que ser, vamos dizer assim, estruturados, tem que ser planejamento mesmo. E aí eu tinha um sonho de mudar o patamar da Engemet, de levar a Engemet para outros números, para outro status, né? Mas, dentro disso, eu tinha uma capacidade de projetar os planos de negócios, mas eu nunca havia ouvido ou visto a história de um planejamento holístico, de um plano onde nós podíamos pensar todas as atividades, todas as áreas da empresa de uma maneira muito mais estruturada. Então, assim, quando eu percebi que, vamos dizer assim, a proposta irrecusável, ela era algo dentro das ferramentas, né? O mundo dos ganhos me fascinou demais, a corrente crítica me fascinou demais, né? Então, quando eu ia olhar, tambor, corda, pulmão, olha isso aqui, então eu começava a aplicar as ferramentas que a TOC tinha dentro daquele, vamos dizer assim, do meu background, que vinha, né, de uma formação acadêmica. Então, assim, eu me formei dentro da FIA USP, né, fiz gestão de negócios, depois eu fui fazer alguns cursos, mas a surpresa de encontrar alguns paradigmas que eu podia, assim, quebrar, algumas ferramentas novas, então veio mesmo assim muito forte com a teoria das restrições. E depois de ter feito o curso Jona, eu realmente incorporei a história dos processos de raciocínio. Então, isso foi uma forma muito lógica, muito analítica, muito assim, sabe, apurada mesmo, para levar os processos estruturados, mas não perder o sonho. Por isso que eu falei dos sonhos ao resultado. A inspiração, a intuição, né? Aí era uma briga com o Celso. Mas ele vinha compreendendo e falou, não, tem espaço aqui para nós. Então eu falei, como assim uma proposta irrecusável? Eu consigo levar uma proposta irrecusável para uma montadora, né, para uma siderúrgica, sendo um elo bem frágil nessa cadeia de valor? Então eu aprendi também, dentro desses processos de raciocínio, que
Podia sim. Então, o uau foi realmente o seguinte: a capacidade de sonhar e montar um plano holístico estruturado, monitorado, e aí, contra fatos, não tem argumento. Porque quando a gente começou a olhar os resultados do primeiro ano, do segundo ano, a gente viu que, de fato, a gente tinha sonhado em transformar lucro e crescimento em proporções assim quânticas. Então eu falei, não, mas nesse tempo não vai dar, é muito desafiador. Mas foi uma experiência extraordinária. E aí essa questão de sonho e resultado veio para o mundo do negócio, e foi uma das coisas que mais foram relevantes sempre no nosso processo com a TOC e com a Goldratt, mas veio para a família, veio para a interiorização, sabe, de levar processos de raciocínio para ouvir mais a minha filha, ou para perceber assim um conflito entre eu e meu filho num processo de sucessão ou num processo de carreira. Então eu comecei a aplicar isso dentro também dos dilemas e dos problemas que eu enxergava enxergo na empresa e também na família e na sociedade. Muito bacana, Aguinaldo. Antes de ir para o fechamento e para o meu agradecimento, eu quero tecer 2 comentários. O primeiro deles, eu tomo a liberdade, você disse sonho e resultado. Eu tomo a liberdade de dizer que você é uma pessoa que sonhou e sonha e sempre vai sonhar muito, teve e sempre terá muito resultado, mas eu acredito que também porque é uma pessoa de uma execução reta, de uma execução com muito foco. E a segunda observação, para mim, o que é mais prazeroso disso tudo, Aguinaldo, sinceramente, é depois de tantos anos ouvir você falar com tanta paixão, com tanto entusiasmo de algo que foi introjetado há tantos anos atrás e que você gentilmente compartilhou hoje aqui comigo. Então, eu realmente agradeço o seu tempo. Muito obrigado, Aguinaldo, por esse bate-papo. Olha, eu aqui agradeço, porque você tocou também nas 2 palavras assim, né? Eu acrescentaria assim, a paixão e esse entusiasmo é porque a gente, né, absorveu de maneira que as ferramentas da TOC me trazem também significado, propósito. Então, assim, o propósito dos resultados, o propósito do lucro, o propósito da perenidade, né, da empresa, ele vem através realmente dessa paixão e o foco, a execução, assim, eu vou fazer isso porque eu tenho um propósito, eu quero gerar e compartilhar riquezas. Essa geração e compartilhamento de riquezas provocando transformações nas pessoas, nas empresas e na sociedade. Então, assim, todos os nossos elos da corrente se tornam fortes. Todos os elos da corrente se tornam fortes. E isso é construir realmente uma corrente que faz muita diferença na sociedade, né? É isso aí. Então, muito obrigado também. Eu, assim, sou mesmo um entusiasta dos processos de raciocínio e da capacidade que até você tem de mudança, né? De mudança nos nossos pensamentos e também na nossa execução, na nossa construção. Excelente, para quem não conhecia, tá aí, Dr. Aguinaldo Cajaíba. Um abraço, Aguinaldo. Obrigado para vocês também, tudo de bom, sucesso, Fabiano, sucesso. Obrigado. I'm so proud of you and I just wanna share the love.